Por que você deve ler a obra A Morte de Ivan Ilitch, do escritor russo Lev Tolstói? Oi, meu nome é Isa, eu sou professora da área de linguagens e hoje eu vou te dar 5 motivos para você ler a obra A Morte de Ivan Ilitch. Gente, essa obra foi a obra que fez com que eu me apaixonasse pela literatura russa. Eu já conhecia alguns livros russos, eu já havia lido Gente Pobre, do Dostoiévski, já havia lido o Duplo, do Dostoiévski, alguns contos, mas nada que me fizesse ficar apaixonada como eu sou hoje. Estou numa fase assim que eu só leio os russos praticamente, porque eu nunca tinha lido de uma forma que eu conseguisse ver literariedade, valor, crítica social, coisas que hoje comumente são aceitas, sabe? Enfim, eu acho obras sensacionais. E a obra pioneira nisso foi A Morte de Ivan Ilitch, do escritor russo Lev Tolstói. Então vamos lá, motivo número 1, e esse eu sei que você gosta. A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, a maioria da crítica vai tratar como uma novela, que é um livro ali menor que um romance, a gente pode classificar dessa forma, só que o Vladimir Nabokov, nessa obra Lições de Literatura Russa, vai tratar como se fosse um conto. E isso, para você, é sensacional, significa que é uma obra curta. A Morte de Ivan Ilitch vai ter aproximadamente 100 páginas, dependendo da edição, do tamanho das letras, da disposição das linhas, das paragrafações, vai ter ali em torno de 60 a 70 páginas. E é um livro extremamente curto, se nós compararmos, obviamente, com outras obras russas, a exemplo do Anna Karenina, Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, só que é uma obra de extrema qualidade. É uma obra incrível em qualidade. Então você vai estar lendo um clássico curto, que eu sei que você gosta de livros curtos, afinal de contas. Pode ser um livro para você conhecer os clássicos russos, né? Eu quero conhecer os clássicos russos. Pode ser um excelente livro para você começar. Pode ser um livro para você ler no intervalo de outras leituras grandes. Eu estou lendo um livro de 700 páginas, eu quero dar ali um descanso, mas eu quero ler um livro bom nesse descanso, mas curto. A Morte de Ivan Ilitch é perfeito para você. E outra coisa, é um livro cuja linguagem é extremamente tranquila. Você consegue ler e compreender sem muita dificuldade. E isso não diminui a genialidade do autor. A literariedade dele a gente encontra de outras formas, não necessariamente em uma linguagem muito difícil. É uma linguagem super acessível para você compreender. Motivo 2. O livro trabalha com uma temática quase que paradoxal. É a morte em vida. Eu não vou dar muitos spoilers, porque afinal de contas eu quero que você leia a obra, mas a morte de Ivan Ilitch vai mostrar como Ivan Ilitch já estava morto quando ele estava vivo. Uma vez que ele não vivia uma vida digna, ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas ele não utilizava a sua inteligência para praticamente nada. Os cargos que ele conseguiu de trabalho eram todos devido à sua situação social, uma vez que ele fazia parte de uma família importante. Até o seu próprio casamento foi por conveniência. Então, o Tolstói vai trabalhar com esse paradoxo, essa questão de como você pode estar morto mesmo vivo. Como você pode viver uma vida indigna. E isso para o Tolstói é você praticamente estar morto. E essa questão paradoxal que a gente consegue ver na trajetória da Ivan Ilitch, ela é sensacional. Motivo 3. O livro nos ensina que não adianta nada a sua intelectualidade se esta não vier com uma ação. A gente vê isso em várias literaturas russas, sobretudo. Eu vou ter ali uma obra que se chama O Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev, que também trabalha com essa temática. O foco da obra da morte de Ivan Ilitch não é isso, necessariamente. Só que a gente pode pegar esse aspecto para conseguir interpretar. O Ivan Ilitch era uma pessoa extremamente inteligente, era uma pessoa que tinha acesso a muitas coisas, tinha muitas oportunidades, mas não fazia nada de útil. Nada de útil. Então, de que adiantava toda aquela oportunidade que ele tinha, toda aquela inteligência que ele tinha, se ele não fazia nada de útil? Então, essa é a ideia de homens sem ação. Homens com muitas ideias, mas sem ação. Motivo 4. O livro nos mostra que a gente pode se arrepender até mesmo no nosso leito de morte. Eu não vou trabalhar com spoilers aqui, eu vou trabalhar basicamente a filosofia, mas é como se você vivesse uma vida extremamente medíocre,
uma vida cheia de muitas filosofias, mas extremamente rasa em prática, rasa em ação, efêmera no sentido de ação. Só que no seu momento de morte, no seu leito de morte, quando você está ali moribundo, você tivesse a oportunidade de se conectar com o seu espírito, de se conectar com a vida, aí a gente vê um outro paradoxo, que é a questão da vida e morte. Como você, no processo de morte, pode se conectar com a vida? Gente, é sensacional esse livro. É sensacional. Quinto motivo, o livro trabalha com a face religiosa do Tolstói. O Tolstói, ele teve várias fases na sua vida de diferentes aspectos morais. Isso a gente consegue encontrar no livro Uma Confissão, que é um livro muito curtinho, você consegue ler aí em uma tarde, uma noite, tranquilamente, que ele vai contar um pouco dos seus questionamentos. Mas, basicamente, durante a sua juventude, na época que ele lutou na Guerra da Crimeia, ele entende que ele fez muitas coisas erradas, muitas coisas imorais. E quando ele fica mais velho, ele se conecta muito com o seu lado religioso. Ele critica muito a Igreja Católica, ele é até excomungado da Igreja Católica, mas ele entende a necessidade da religiosidade, entende a necessidade da espiritualidade, das boas ações. Ele tem muita simpatia com os mujiks, que eram alguns camponeses, pessoas mais pobres da época na Rússia. E ele tem várias fases. As pessoas começam a separar a morte de Ivan Ilitch já com a sua face mais religiosa. Só que a gente já consegue ver isso no Guerra e Paz, no Ana Karenina. É uma luta existencial que ele sempre lutou, que ele sempre travou. Só que o livro A Morte de Ivan Ilitch cristaliza, ratifica esse seu lado religioso, esse seu lado de questionamento sobre o valor da vida, que é um lado extremamente rico, extremamente interessante. A gente pode ver na crítica literária aqui do Nabokov, assim como em diversas outras, a obra de Ivan Ilitch como um dos maiores contos que já foram escritos em todos os tempos. Então, até mesmo na sua face mais religiosa, que muitas pessoas o criticavam por isso, o Tolstói fez um conto belíssimo. Ou as pessoas que classificam A Morte de Ivan Ilitch como uma novela, a tem como a melhor novela já escrita. Então, assim, é uma obra sensacional, gente. Foi a obra que me fez apaixonar pelos russos. Então, por isso que você deve ler, sim, essas obras. Então, aqui eu vou resumir, vou ratificar esses motivos para você. Motivo número 1, o livro é curto e de qualidade, ele não vai te tomar muito tempo para você ler, é tranquilo. Se você quiser tanto começar com os clássicos, tanto iniciar os clássicos russos, como fazer um livro aí de intervalo, né, um livrinho mais curto, como intervalo das suas leituras maiores. Motivo número 2, trabalha com a temática da morte em vida. Como pode as pessoas estarem mortas durante a vida? Esse paradoxo é sensacional. Motivo número 3, nos ensina que não adianta nada você ser cheio de filosofias, cheio de intelectualidade, se não usa isso para nada. É uma pessoa que sabe muito, mas que age muito pouco. Motivo número 4, mostra que a gente pode se arrepender até mesmo no nosso leito de morte. Motivo número 5 é a fase religiosa deste incrível autor que tem uma vida mais incrível ainda, que é o Lev Tolstói. Então eu espero que eu tenha te convencido a ler essa belíssima obra. Não canso de me falar que foi a obra que me fez ficar apaixonada pelas obras russas. Eu espero que eu tenha te convencido e até o próximo vídeo.